PDI, qualidade de vida decente. Realização, Escola de Engenharia URGS. Condução, Helena Beatriz Petersen. Convidado, professor e vice-pró-reitor de graduação, Leandro Heiser. Boa noite, então, a todos e a todas. Queria saudar inicialmente aqui as colegas, né, Helena e Melina, e também demais colegas da Escola de Engenharia que estão aqui conosco e organizando mais este evento, né, Helena? Super importante para também acolhimento aos estudantes, que possamos conversar sobre este momento que estamos vivendo, né, que é um momento certamente já de transição, Helena, isso a gente pode dizer, né, que é um momento de transição, mas também é um momento que, claro, todos nós ainda temos muita ansiedade, né, Helena? Conversamos um pouco antes sobre o surgimento dessa nova variante, né, nos últimos dias, e o quanto isso todos nós, ainda sem saber muito, não é, o impacto que terá, ficamos certamente preocupados e ansiosos. Então, a minha ideia hoje é fazer uma breve explanação, né, também relatar para vocês o que está sendo feito, realizado, né, e planejado, e também, sobretudo, o que nós estamos imaginando desse cenário, né, Helena, desse próximo semestre, né, e também, sobretudo, de 2022. E aí, sim, eu entendo que temos notícias boas, Helena, né, no nosso horizonte, e isso eu queria hoje compartilhar com vocês. Claro que esse horizonte, ele é e sempre vai ser, não é limitado pela segurança, né, da comunidade. Então, e aí dependemos de fatores externos, né, que agora, sobretudo, biológicos, mas não só biológicos, também sanitários, né, e que envolvem também as nossas ações individuais. Mas então eu vou começar aqui a projeção, para também saudar aqueles que vão nos ver depois, porque vai ficar aqui gravado e vai ser compartilhado depois também, para que todos possam visualizar. Então aqui eu não vou tratar de todos os slides, até para dar tempo para a gente possa dialogar mais, não é? Mas esse material depois a Helena vai também disponibilizar junto com a gravação e vai ficar disponível para vocês. Então, sempre quando a gente fala em planejamento, né, é importante destacar que é um planejamento integrado. Esse planejamento integrado, ele sempre ocorre, não é, em todos os semestres, talvez alguns não percebam, não é, mas este momento sempre é, entre um semestre e outro, no final do semestre, muito intenso, porque as congrades, departamentos, não é, os gerentes das unidades, as direções estão planejando o próximo semestre. Isso inclui atividades de ensino, pesquisa, extensão, alocação de salas, não é, uma série de medidas que são realizadas. Claro que neste momento estamos todos nós, né, um pouco mais ansiosos e também com muito mais trabalho, porque estamos aí também desenhando, não é, um novo semestre, já falando deste retorno presencial restrito, né, e sempre lembrando dessa questão, dessa perspectiva gradual e segura. E é importante aqui destacar, então, alguns elementos para que também fique claro, não é tudo que está sendo realizado. Então, todos os procedimentos adotados pela URGS até aqui, não é, eles têm sido endossados pelas autoridades sanitárias, quer internas, o nosso comitê Covid, mas também externas. Então, sempre quando a URGS ela toma alguma decisão, como tomou, não é, de, por exemplo, no próximo semestre de ampliar as atividades presenciais, na sequência vem epidemiologistas, não é, especialistas, e dizem, não, a URGS ela está correta, né, ela está caminhando na direção certa. Então, isso nos traz assim muita tranquilidade e a certeza também de que estamos fazendo correto. E um ponto importante também é o regramento acadêmico da URGS, não é? Ele hoje temos a vigência da resolução 025, tudo indica que ela vai estar vigente por mais um semestre, não é, o 2102, mas que depois disso, né, lá em 2022, nós não teremos mais a vigência da resolução ERE, né? Mas neste momento, né, nossa resolução ela atende, sim, todo o regramento acadêmico, não é? Inclusive a resolução do CNE 02 de 2021, que é uma resolução muito interessante que ela trata, né, quem não teve a chance de ler ainda, sobre esse momento que nós estamos vivendo, e ela garante, não é, nos dá segurança a todos nós que a carga horária que os estudantes estão realizando e que vão realizar no próximo semestre, muitos deles já de forma presencial, ela será reconhecida, né? Então esse é um ponto também importante.
Os indicadores de avaliação dos cursos de graduação, felizmente, eles foram também positivos, né? Poderíamos imaginar um cenário no qual nós teríamos indicadores, não é, negativos, enfim, uma piora, e isso não ocorreu, não é? Então, isso é algo importante. Também as nossas taxas de reprovação, elas vêm caindo, isso também muito em função da resolução ERE, não é? Da mesma forma também a evasão, em função do vínculo ERE, então nós chegamos ao, pelo menos, né, desde 2011, ao menor número de evasão registrado na universidade. Então é algo positivo, certamente também fruto das ações desempenhadas por todas as unidades, incluindo aqui a Escola de Engenharia, que tem um programa de acolhimento, mas também em função das ações afirmativas, não é? Este ano passamos dos 4.000 beneficiários, né, diretamente da PRAE. Vamos fechar o ano em cerca de 22 milhões investidos, não é? No ano passado foram 18 milhões, esse ano deve chegar em torno de 22 milhões, então é algo muito positivo. Destacar, não é, que as experiências que foram desenvolvidas, né, ações nos cursos da saúde, já desde 2020-01, né, mas depois também em 2002, elas foram bem sucedidas, né, então, inclusive os planos de trabalho, eles foram bem sucedidos, não tivemos nenhum caso de surto, não é, envolvendo os nossos estudantes ou docentes, certamente isso foi em função de todo o empenho da nossa comunidade. E esse sucesso nessas atividades foi, inclusive, que motivou e que permitiu que os demais cursos agora, então, não é, fizessem todo este planejamento que está sendo realizado, né, pelas unidades, departamentos e congrades. E todos nós aqui somos muito gratos por este trabalho, que envolve também, certamente, a participação dos estudantes, através de pesquisas, não é, através de reuniões, e todo tipo de ação que possa auxiliar nesse planejamento. Todo esse planejamento, né, e aqui eu considero que nós estamos num momento, na medida do possível, feliz porque estamos falando do retorno, né, mesmo que ainda no próximo semestre um retorno restrito, mas estamos falando de retorno. Poderíamos estar aqui no cenário mais difícil, não é, no qual estivéssemos falando de reduzir, não é, as atividades presenciais em função de alguma variável, não é, ou de indicadores negativos. Felizmente não, felizmente estamos aqui planejando, não é, um retorno já para o próximo semestre, e isso é algo também importante. Esse planejamento todo busca, não é, garantir a segurança da comunidade universitária, mas também da sociedade, isso é algo fundamental a gente ter essa noção. Só na graduação são mais de 30 mil estudantes, né, somados a eles cerca de 16 mil estudantes da pós-graduação. Se somarmos mais servidores, docentes, técnicos, não é, terceirizados, enfim, fornecedores, estamos falando de cerca de 60 mil pessoas, né? Então a nossa preocupação é sempre com essas pessoas, suas famílias, né? Enfim, toda a sociedade. Então esse retorno está sendo pensado de forma gradual e segura, não é? E sempre buscando também a questão da qualidade das atividades acadêmicas que vão ser desenvolvidas, não é? E essa questão da segurança jurídica do que está sendo desenvolvido, os estágios, por exemplo, né, que eles possam ser depois, de fato, reconhecidos. E essa preocupação de mitigar os impactos acadêmicos da pandemia. Né? Certamente, a nossa geração, nós vamos, durante muitos anos, enfrentar, e teremos que enfrentar, certamente, esses impactos, não é? Para os nossos estudantes, aqueles que vão se formar, enfim, e que não ficarem conosco, nível de pós-graduação, talvez não vão sofrer tanto, não vão enfrentar, mas nós que estamos aqui, certamente durante muitos anos, Helena, Meline, colegas, vamos estar trabalhando e discutindo sobre isso, né? E vamos estar pensando em formas de mitigar esta pandemia e seus impactos na educação, né, na vida social e tudo mais. Aqui eu vou deixar para vocês depois verem, né, algumas ações que têm sido desenvolvidas, mais no âmbito da Prograde, mas poderia também falar aqui de outras, de unidades ou de outras pró-reitorias. Mas eu queria destacar o trabalho do GT Evasão, que construiu um programa chamado Acompanha, que ele é voltado especialmente para os estudantes. Então, com ele é possível nós gerarmos indicadores em tempo real, inclusive um preditor de evasão, não é? E dessa forma podemos ver estudantes que estão em possível situação de evasão, né? E com base nisso, as unidades, os cursos conseguem, então, também ampliar suas ações para aumentar a permanência, não é? E reduzir a evasão. E também destacar o trabalho do GT chamado Práticas, não é? Laboratórios, que desde 2020, junho de 2020,
ele congrega todos os cursos, não é? E vem, então, discutindo a questão das aulas práticas, como que elas puderam, naquele momento, serem adaptadas, né? E, por isso, felizmente, nós tivemos não é, muitas, a maior parte das atividades puderam ser, não é, adaptadas, e, neste momento, também, este GT ele vem discutindo formas de ampliar, não é, a presencialidade, compartilhando experiências entre as unidades. Vou passar brevemente. Também o nosso desafio, né, de ampliar essa comunicação com a comunidade e a sociedade, não só através dos meios administrativos. Aqui importante, né, no caso da Prograde, utilizamos um e-mail, que é o Prograde Divulga, que ele vai para todos, são 55 mil e-mails que recebem as nossas mensagens, não é? Mas também criamos outras formas de comunicação, como o programa Fala Prograde, que ele já chegou a 10 edições em 2021, temas como o ERE, não é, como o retorno presencial, mas como ações afirmativas, como que os estudantes podem participar de ações de pesquisa de extensão, foram temas desses programas. Esse programa ele recebe sugestões também de temáticas, não é, para que possam ser desenvolvidas. E também ampliamos outras, né, a própria rádio da universidade com programas, aulas abertas, inclusive como essa, não é? Mas também nas redes sociais e também entrevistas junto aos meios de comunicação, não é? Sempre apresentando de fato o que está acontecendo na universidade, muitas vezes também combatendo fake news, não é? Informações que não correspondem ao que está sendo realizado. Então tem sido realmente um desafio, né? Nós compartilhamos também com as unidades esse desafio e pedimos também que se amplie essa comunicação com os estudantes, que nós criemos também formas confiáveis, não é? De contato com os estudantes, e que todos nós, não é, nosso compromisso em combater também as fake news, né? Certamente no próximo ano, né, como nós teremos ainda fake news, e é importante que nós tentamos, né, ao máximo possível combater essas informações que não correspondem à realidade. E aqui um pouco também, Helena, o que nos motivou, né, a fala dessa conversa hoje, né, pensarmos assim esse horizonte, né, o que temos assim. Claro que esse horizonte ele tem um condicional, que é esse cenário 1 que nós estamos chamando, que é essa melhora dos indicadores sanitários, né? Sim. Então, isso em parte depende de nós, não é? Em outros aspectos não, mas e aqui eu faço, né, uma campanha pela vacinação, um apelo pela vacinação, né, que todos nós, e não só eu creio que todos aqui estão vacinados, né, mas que também com as nossas famílias, né, através dos grupos, inclusive tio, né, vó, vamos, né, tomar a dose de reforço agora. E porque certamente faz parte, né? Eu brincava com os vestibulandos, olha, né? Depende de vocês também o vestibular ser presencial, né? Vamos fazer uma campanha de vacinação, então todo mundo vacinado, né? Vamos manter as medidas e o vestibular certamente deverá ser presencial, está sendo planejado, né? Para ser presencial, mas também depende da sociedade colaborar para que isso ocorra. Então nós estamos assim numa fase de transição. Certamente, né? Se alguém ainda não percebeu isso, estamos sim, isso é algo muito bom, não é? Estamos indo rumo cada vez mais uma ampliação, claro, gradual e segura do presencial, né? E isso realmente, né? Helena, compartilho contigo, né? Estamos aqui, esta é a nossa expectativa, estamos trabalhando para isso, né? Então, claro, se não for possível, temos o plano B, né? Agora temos o plano B, né? Rapidamente podemos também voltar ao remoto, né, de forma mais ampla, o que não desejamos, né? Todos nós, acredito, desejamos ampliar este presencial. Então, no próximo semestre, estamos imaginando em torno de 30% a 50% das atividades já de forma presencial, e lá no primeiro semestre, né, de 2022-01, já com a maior parte, né, se não todas as atividades aí presenciais. E certamente terminaremos o 22-02, não é, com 90% ou até 100% das atividades presenciais, não é? Para isso, todas as unidades, não é, as instâncias da universidade estão trabalhando muito, né? Dou um exemplo, por exemplo, na questão da reforma dos RUs, né? Então, a previsão é que todos os RUs eles vão estar abertos, né? Vão estar funcionando ali em janeiro, claro que com protocolos, não é, de segurança, então haverão alterações significativas, mas estarão sim, não é, abertos também outros serviços como de permissionários, não é, os bares também estão sendo todos se vocês forem nos campos da URGS, né, mas em janeiro vocês vão ver também a quantidade de ordens de serviço que estão sendo executadas para manutenção dos prédios, não é, é enorme,
Então, as unidades, né, os gerentes, chamados gerentes, as unidades estão num trabalho muito intenso junto com os diretores, não é? Para que possamos aí já em janeiro, não é, ter condições para este retorno presencial. Claro que certamente teremos ajustes que serão realizados, né, teremos aí dificuldades, mas que vamos superar certamente pela nossa competência, dedicação dos servidores, não é, e pela sempre a nossa qualidade, a nossa dedicação e interesse dos estudantes. Sempre quando a gente pensa a URGS, e sempre nos perguntam por que a URGS ela é tão boa, não é? Quando ela é avaliada nos indicadores, bom, né? Porque os nossos estudantes são bons, porque os nossos servidores são bons, não é? Porque todos nós trabalhamos muito, não é? Para que a URGS ela possa oferecer educação de qualidade. Mas isso, claro, cobra um preço enorme, não é? Todos nós certamente estamos agora finalizando um semestre, isso é um motivo de alegria, que bom que conseguimos mais um semestre mesmo com todas as limitações, não é? Conseguimos concluir. Então, os estudantes espero que descansem um pouco, né? Nós, professores e servidores técnicos, vamos trabalhar muito, né, Helena? A gente estava em Melina, né? Estamos falando aqui para que tudo esteja ali pronto, né? Para quando vocês retornam em janeiro. Dia 17, né? Isso, 17 de janeiro. Mas, Uhum. assim, eu acho que é algo importante, são as pequenas alegrias que a gente tem, né? Um dia depois do outro, então, certamente temos concluído mais um semestre, né? Destacar também que a URGS, ela investiu no rigor e na qualidade, não é? Então, ela manteve os 200 dias letivos, né? Que é o que a lei prevê. Então, por isso também que nós tivemos, não é, semestres, comparado com outras instituições, eles foram, né, maiores, mas, na verdade, é o que a lei prevê, né? Então, nós entendemos que não há como os estudantes têm direito a ter esses 200 dias letivos, não é o mínimo que a legislação ela exige, né? Então a universidade ela garantiu, né? Então também estamos cansados porque trabalhamos muito, né? Tivemos muitas aulas, enfim, muitas atividades. Então isso é algo para comemorarmos. Então, se os indicadores, né, continuarem assim melhorando, tudo indica que lá para 22, né, vamos cada vez mais ampliando essas atividades presenciais, né? Claro que isso também, na universidade, são 29 unidades, né, em pelo menos 3 municípios diferentes. Então, também com características diferentes. Então, tem unidades que têm muitas salas de aula, né? E outras não têm tantas, né? Salas mais fechadas, enfim. Então, é um grande desafio, né? Então, se pensar essas unidades. Mas que bom que temos também gestores muito qualificados e comprometidos que estão pensando nessa especificidade. E os nossos estudantes também devem se sentir parte deste processo, né? Então, já alerto que o próximo semestre é certamente um semestre de desafios e de ajustes, né? De ajustes pensando também já lá em 2022-01, quando vamos ter esse presencial aí sim, mais amplo, não é? E esperamos uma situação melhor. Excelentes notícias. Então, aqui, seguindo com a nossa projeção, ainda pensando nesse cenário mais positivo, epidemiológico, não é? Então, já na fase 2, no próximo semestre, todos os cursos com atividades presenciais restritas, né? E aí também as unidades estão divulgando, né, os congrades, departamentos, quais atividades, né, elas vão ser realizadas de forma presencial. Talvez tenha que ocorrer algum ajuste, né? A gente sabe, alguns cursos vão realizar mais atividades durante algumas semanas, né? Vão fazer uma série de combinações com vocês, isso também, claro, vai ser discutido, né, ao longo do semestre, possivelmente teremos adaptações, né, mas vamos todos caminhando nesta direção. E a fase 3 seria esse retorno mais amplo, né, que vamos, então, passar a experimentar lá a partir de 2021, 22/01. 22. Então, aqui, só para vocês entenderem, esse planejamento integral das atividades, ele sempre ocorre, que é este momento que nós estamos agora, por exemplo, as congrades enviam para os departamentos a demanda, né, acadêmica, de atividade de ensino, e com base nisso, então, as unidades começam a pensar logística, não é, as salas de aulas, né? Então, seria um processo muito intenso, mas dessa vez ele está sendo muito mais intenso, porque essa organização ela tem que sempre levar em conta os protocolos de segurança, né? Que no caso quem estabelece é o nosso Comitê Covid, além das autoridades sanitárias. Então, o Comitê Covid ele disponibilizou ali em outubro a terceira versão das diretrizes, elas estão acessíveis a todos, não é? E tem uma informação muito importante que justamente trata deste plano de trabalho que ele é desenvolvido no âmbito da unidade,
não é? Que a unidade, então, ela aprova, e no qual ela lista as atividades, não é? Que vão ser retomadas, como vão ser retomadas, não é? E este plano, a previsão é que ele passe pelo conselho, e ali temos estudantes, temos docentes, técnicos, administrativos, e ele é amplamente discutido, não é? Claro que cada unidade fez esse plano também tendo em vista as possibilidades e limites, né? Isso a gente precisa entender também, né? Então, por que bom, uma unidade está mais avançada e outra não? Bom, porque há especificidades, não é? Por exemplo, os cursos da saúde, eles já estão todos, não é, de forma presencial restrita, e no próximo semestre eu diria que vão estar 100%, não é? Outras unidades ainda não, elas vão avançando na medida também do possível, né? Então, inclusive serviços, né, vão estar disponíveis na medida em que houver estudantes, né? Então, tudo isso, esse planejamento é bastante complexo, né? Por isso dessa vez ele é cada vez mais integrado, ele está sendo pensado e discutido. Então, na última semana, nós tivemos reunião com todos os diretores, né? Foram 3 reuniões separadas, inclusive pelos campos, pelo campus central, pelo campus do Vale, pelo campus da Saúde, depois com o Litoral Norte, teremos uma reunião pensando também essas especificidades. E ontem tivemos uma reunião com os gerentes administrativos das 29 unidades, não é? Pensando todo esse processo, discutindo, não é? Porque aí nós temos pelo menos questões acadêmicas envolvidas, mas questões de infraestrutura, né, que são bastante complexas, e também questões funcionais. Os nossos servidores docentes, técnicos administrativos, não é, também precisam se preparar para este retorno. Nós temos assim a previsão legal, há limites, não é? Por exemplo, pessoas com comorbidades, né? Então tudo isso precisa ser observado, precisa ser realmente discutido e planejado de forma segura, né? Então por isso esse esforço todo, e o próximo semestre será um semestre de retorno gradual, não é? Então precisamos entender tudo isso. Mas de novo, essa organização ela se dá no âmbito no caso das unidades, mas dentro das unidades, dentro de cada setor que vai se reunir, não é? E vai então entender, bom, quais são as demandas, quais são as possibilidades, planejamento nessa previsão, caso não tenha sido possível atender toda a demanda de atividades presenciais, atividades que envolvessem formandos, não é, até mesmo calouros, né, que fossem imprescindíveis para este avanço no itinerário do curso, que fossem então atendidas, né, para que não fiquemos depois apenas para 2022 com um ônus muito grande, não é, com muitas dívidas para serem resolvidas. Então aqui também destacar e parabenizar as CONGRAs, departamentos, unidades, não é, os NAUs, aqui como há o núcleo de acompanhamento discente da Escola de Engenharia e de outras unidades, por esse trabalho que vem sendo realizado, não é? Então, cada vez mais a importância desse diálogo com os estudantes, não é? Com os docentes, técnicos e servidores, para conversar, dialogar, pensar essa questão do planejamento integrado, também para pesquisas, né, importantes, aonde nossos estudantes estão morando, como que eles se deslocam para a universidade, é possível reduzir, não é, a quantidade de deslocamento, conseguimos juntar, não é, atividades no mesmo dia. Então, todas essas são boas práticas que vêm sendo realizadas e devem ser realizadas, não é? E que podem, então, melhorar todo esse planejamento. Esse fluxo de informação confiável, né, nosso apelo, também, inclusive, que os nossos diretórios acadêmicos nos auxiliem nisso, não é? Que consigam levar essa informação aos estudantes. Também destacar algumas possibilidades, né, que nós temos, inclusive, como recurso pedagógico, até talvez tenhamos restrições de espaço físico, mas há possibilidades, então, pedagógicas, né? A sala de aula invertida, no qual os estudantes, eles estudam antes e depois, então, tem uma parte prática, não é? O revezamento de estudante, metodologia ativa, perspectivas híbridas. Caso, não é? Tenhamos um laboratório pequeno que não comporte muitos estudantes, podemos fazer uma rotação deste laboratório, né? Rotação por estação, enfim. São N possibilidades que têm sido desenvolvidas por outras instituições e que aqui também serão certamente desenvolvidas. Então, mesmo que nós tenhamos restrições de espaço físico, ainda assim é possível, não é? Temos alguns recursos que nos possibilitam desenvolver essas atividades. Também aqui, já finalizando depois a nossa ideia que a gente possa dialogar aqui, então, a importância desse diagnóstico, que ele vai continuar, inclusive do próximo semestre também, para ver a demanda reprimida, né, indisciplinas, atividades,
a importância do conhecimento, né, do plano de ensino, que no primeiro dia se discuta isso com os estudantes, que se problematize, sobretudo nesse momento, né, sobretudo aquelas atividades que tiverem atividade presencial, como que serão realizadas, que os estudantes tirem todas as dúvidas, que se pense realmente a melhor forma possível. A ênfase da busca ativa dos estudantes, e isso aí pedimos apoio de toda a nossa comunidade, né, dos diretores, coordenadores, dos nossos estudantes, inclusive. Olha, se o meu colega desapareceu, né, ligo para ele, mando um WhatsApp, pergunto, olha, o que está acontecendo, né? Qualquer coisa, fala com a Helena lá, manda um e-mail para o Leandro. Enfim, vamos, né, fazer a busca desse estudante. Também o CNE, ele vem incentivando, o Conselho Nacional de Educação, né, a avaliação prognóstica, também que a gente consiga perceber que lacunas ficaram deste tempo, desse período, e que nós possamos sim pensar em atividades, por exemplo, ou até oferta de disciplinas, mas também pode ser atividade de extensão, atividade de complementação, que possam, então, para que os nossos estudantes não saiam da universidade, né, e para aqueles que saíram também, temos que pensar em oferecer, quem sabe, extensão, que eles possam voltar de alguma forma e realizar, não é, atividades. Eu queria também convidá-los aqui a todos, dia 17 de janeiro, teremos um acolhimento aberto, não é, aos estudantes, assim como fizemos em 2 de agosto, então, da PRAE, da SEAD, né, das bibliotecas, dos diferentes setores da universidade, que também vão falar, vão explicar um pouco como vai funcionar. Então, eu estou concluindo, mas eu queria, por fim, destacar algo importante, que todas as instituições educacionais do planeta, mas não só as educacionais, mas hoje estamos falando aqui da universidade, foram, assim, não é, muitas, a maior parte pega de surpresa com toda essa pandemia, né? Alguns lugares antes do que aqui, mas certamente não é, foi muito difícil todo esse processo. E, felizmente, não é, hoje, pelo compartilhamento, inclusive, que nós temos de informações, foi possível já no nosso caso pensar em soluções que deram certo, né, em outros espaços, em outras instituições. E eu conversava um pouco com a Helena, não sei se aqui tem algum calouro, né, que foi calouro neste período, então assim é um grande desafio, a gente fica, né, também com uma dor no coração que vocês ainda não tenham tido a chance de conhecer fisicamente a universidade, mas certamente terão, e eu não tenho dúvida que terão, né, em breve essa oportunidade. Mas eu também queria destacar o aprendizado que todos nós tivemos, né, em meio a essa tragédia, né? Então, no uso de redes sociais, de aplicativos, de tecnologias, realmente foi algo transformador. Nós sempre discutimos como ampliar, não é, o uso dessas tecnologias, e sempre era uma dificuldade. Olha, oferecemos cursos, né? Como faremos essa capacitação? Quando conseguiremos ter enfim, uma revolução tecnológica, não é? Quando que as pessoas de fato farão uso, né, de videoconferência para o trabalho remoto? Quando que será possível? Né? O que precisamos fazer? Bom, tivemos aí em poucos meses, né? Em poucos meses, boa parte da população do mundo foi forçada, né? Não teve escolha, não teve opção, teve que se adaptar, teve que aprender. O nosso grande desafio agora é que lições, não é, vamos levar disso e como que vamos implementar. Então, aqui na universidade, eu tenho certeza que nós aprendemos muito, certamente, né? Inclusive, práticas que antes considerávamos como práticas normais e que nunca deveriam ser normais, né? Porque não tinham nada de normais e podem ser alteradas, devem ser melhoradas, né? Devem ser ampliadas. Mas isso faz parte do nosso processo. E para vocês, não é, estudantes que fizeram a graduação durante este momento, que estão fazendo, certamente é algo transformador, eu diria que é algo revolucionário, porque mesmo que né, com muita tristeza, enfim, com muitas dificuldades, isso é uma marca que vai ficar certamente na geração de vocês, né, que vocês vão levar este conhecimento, e também não só isso, a empatia, não é, que muitas vezes gerou a pandemia, a preocupação com os outros, a preocupação com o público, né, com a saúde coletiva. Talvez tenha sido isso, né, uma das grandes heranças positivas que a gente vai ter, preocupação com o clima, com o meio ambiente, não é? Que eram questões que antes nós tínhamos muita dificuldade, embora discutíssemos na academia, de levar para a sociedade, não é? Então hoje, né, que bom que essas discussões se tornaram públicas, né? Então a frequência escolar, né? Nunca também os estudantes quiseram tanto estar e voltar para a escola, né, e para a universidade. A gente fica muito feliz com isso, né? E também
no caso das tecnologias, o quanto é importante que todos e todas tenham acesso a tecnologias, não é? A internet de qualidade, computadores de qualidade, isso é fundamental, é uma questão de cidadania. Mas então eu queria hoje deixar aqui com vocês, não é, também esse horizonte de esperança, né, que nós podemos ter, que hoje os indicadores nos permitem, mas também, de novo, precisamos continuar trabalhando, né, e agindo para que esses indicadores continuem nessa direção, uma direção positiva. Mas, sim, infelizmente, hoje temos este horizonte de esperança e esperamos caminhar em direção à ampliação dessa presencialidade. Então, eu queria agradecer muito pela atenção de vocês e vou seguir aqui à disposição, então, para perguntas, não é, comentários, e também em outros momentos, né, nós estamos sempre disponíveis na Prograde, à disposição de vocês, toda a nossa equipe, coordenada pela professora Cíntia, não é? Estamos sempre à disposição de vocês. Alguma Obrigada, pergunta? professora. Tem uma pergunta no chat, mas que eu acredito já tenha sido respondida, da Jaqueline. Semestre que vem continua ensino remoto emergencial? O ano que vem nós teremos 3 semestres. É importante destacar isso. Nós teremos o semestre, o 2102, que começa em 17 de janeiro e termina em maio. Depois teremos o primeiro semestre, não é, de 22, e o segundo semestre também de 22. Então, será um ano com 3 semestres, né? Então, isso também é o nosso esforço de tentar equacionar o ano acadêmico, não é, escolar, com o ano civil, né? Então, vai ser um ano bastante intenso. Mas, então, qual que é a previsão? No segundo semestre de 21, agora estamos no 01, né, de 21, então no 02 de 21, ainda teremos a resolução ERE vigente, né, mas já com, por exemplo, a maior parte das atividades práticas de forma presencial. Para o semestre 2022-01, né, inclusive o calendário foi enviado ao CEP, a Cangrade, né, Câmara de Graduação, em outubro, a previsão já é que ele será presencial. Tá? Agora, claro, né, dependemos das condições sanitárias, né, mas a previsão já é essa, inclusive ele vai ter 19 semanas, né, para possibilitar a integralização de toda a carga horária de forma presencial. Boas perspectivas. Né? Tem o Maicon também que colocou no chat, vocês podem abrir o microfone para falar também, quem quiser, né? Ele colocou assim, com a Omicron chegando, é provável que seja mantido com atividades presenciais restritas? Então, é o Maicon, né, que perguntou? Isso, Maicon. Obrigado, Maicon, pela pergunta, né? Essa é uma pergunta que todos gostaríamos de ter resposta, né? Então, o Comitê Covid, ele vem analisando, né, as informações que chegam, inclusive foi hoje, não é? Foi exarada a nova portaria, né, das atividades, inclusive ela tem uma validade maior, né, ela vai até janeiro. Estamos observando, tá, Maicon, se haverá alguma alteração, né? E aí eu acho que nisso a URGS ela acertou de novo, né, porque nós não teremos todas as atividades presenciais, nós vamos ter, não um retorno restrito ainda no próximo semestre, né? Então eu acho que acertamos de novo, porque mesmo, Maicon, que essa variante, a gente vai ter que ver, claro, né, mas digamos que ela altere um pouco os indicadores, não muito, né, como se a gente olhar as diretrizes do Comitê Covid, elas são bastante adequadas, né, rígidas, por exemplo, a questão das máscaras, né, a questão do distanciamento, a indicação, né, pelo Comitê Covid da vacinação. Então são protocolos, não é, bastante rígidos, né, inclusive mais rígidos do que protocolos de estados ou até municípios, né, ou de alguns países. Então isso assim nos dá segurança, Maicon, tá? Agora, claro, né, infelizmente, se tivermos uma piora, né, muito grande dos indicadores, né, como tivemos no início desse ano, bom, aí teremos que rever, né? Mas hoje eu entendo, né, e ouvindo os especialistas, que nós estamos ainda nesse horizonte positivo, Maicon, tá? Então, a princípio, este planejamento ele não se alteraria, né? Talvez tivesse um impacto maior lá porque está sendo planejado para 22, né? Mas isso nós temos tempo. Mas, de novo, né, isso eu queria garantir para vocês, que nós temos plano A e plano B, né? Então, digamos que a gente tem essa melhora contínua, a gente vai ampliando as atividades presenciais. Se houverem restrições, a gente vai reduzir, né? Reduz, enfim, depois volta, né?
Então, assim, não vai acontecer, aí a gente aprende muito, né? Nós tivemos lá em 2020 um tempo maior entre a interrupção das atividades e a retomada, porque nós não tínhamos, não é, uma resolução que garantisse este ensino remoto, né? Mas hoje nós temos. Então, se for necessário também, digamos assim, nos adaptar, nós conseguiremos certamente fazer isso de forma mais célere, tá? Mas eu diria que no momento, tá, Michael, não há, né, não há nenhum indicativo, tá, que altere este planejamento que está sendo pensado. A Caroline pergunta se o passaporte vacinal será exigido. Essa é uma ótima pergunta, Caroline. Então, assim, o que nós temos? Nós temos uma recomendação que foi feita técnica, foi feita pelo Comitê Covid, que ele está lá nas diretrizes, não é? O que acontece? Muitas instituições fizeram consultas, não é, ao MEC e, no nosso caso, à Procuradoria Geral, não é? Ao Conselho também de Justiça, que é quem regulamenta, né? A URGS é uma instituição federal, então, uma autarquia, ela segue tanto, não é, as orientações da Procuradoria Geral quanto do MEC. Então, o MEC, não é, e a Procuradoria Geral indicaram que não há no Brasil uma lei que possibilite que o gestor ele faça uma exigência, não é? Por exemplo, a Constituição ela garante o acesso à educação. Então, não há uma lei que diga o seguinte: olha, né, o Leandro, por não estar vacinado, ele fica proibido de acessar, né, as aulas, né? Não há isso. E eu, da minha parte, né, entendo que sim, seria importante que tivéssemos uma lei federal, não é uma lei nacional, até mundial, não é, que todos os países fossem obrigados, assim os governos também fossem obrigados, não é, a população também, né, fosse compulsório, mas infelizmente nós não temos isso, né, e aqueles que são gestores públicos têm essa obrigação da legalidade, né, então o gestor público ele precisa seguir a lei. Mas, de novo, isso não impede que nós façamos, como temos feito, todos nós, né, campanhas pela vacinação. Claro, há alguns cursos, não é, que realmente é obrigatório, cursos da saúde, né, para que os estudantes possam fazer estágio em hospitais, é obrigatório a vacina, né? Então, isso varia. Mas agora, claro, se for expedida uma lei, não é federal, que tem essa exigência, a universidade ela vai adotar. Mas, neste momento, e aí eu digo infelizmente, nós não temos, não é uma lei federal que nos desse este poder de fazer esta, nem exigência, né? Na verdade, é obrigatoriedade. Bom, aqueles que não tivessem não poderiam frequentar as atividades. Tá certo? O Vinícius pergunta, já há uma previsão de quantas semanas serão os semestres 22/1 e 22/2? Sim, Vinícius, são 19 semanas. Essa é a previsão, né? Como é que funciona o calendário? O calendário, a Prograde, ela elabora uma proposta, ela escuta, claro, a Coperce, né, a Comissão de Seleção, o CPD da URGS, vários órgãos, né, instâncias, e depois envia para a Câmara de Graduação, né, que, por sua vez, emite um parecer e envia para o CEP, que é o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no qual nós temos estudantes, docentes, não é, que são representantes. E o CEP, então, ele aprova, né, este calendário. O calendário ele foi enviado em outubro, ele tramitou na Câmara de Graduação, ele já foi aprovado, há uma resolução, e ele deverá ser votado nas próximas semanas, enfim, no CEP, tá? Mas ele terá, Vinícius, a proposta é cada semestre com 19 semanas. E aí o Augusto perguntou como ficará as férias entre os semestres. Augusto, a gente vai estudar bastante, né? Eu queria dizer isso. Mas não te preocupa, Augusto. Por quê? Não é, além das férias, né, que é um direito dos estudantes, eu vou dizer assim, é importante, né? Não até do ponto de vista cognitivo, né? Mas também afetivo, emocional, né? Mas também cognitivo. Nós temos outras questões como questões funcionais, né? A questão das férias dos servidores, não é, que tem que ser respeitada. Nós temos também algumas questões como nós temos o uso na universidade de aparelhos de raio-x, não é? Então nós temos que ter no mínimo 20 dias de intervalo entre os semestres, né? Então nós vamos ter, por exemplo, no próximo 2022, tá? Cerca de 45 dias ali entre o interstício, o primeiro e o segundo semestre, e férias entre um ano e o outro, né? Então, uns 45 dias a gente vai ter, pelo menos, tá? Então, não se preocupem, né?
Agora, realmente, assim, o que eu, né, eu falei antes, nós estamos, né, eu acho que é o desejo de toda a comunidade, que o quanto antes nós consigamos também equacionar, não é, o ano civil ao ano acadêmico, ano escolar, certo? Geralmente começávamos em março as aulas, né? Então, queremos voltar a isso, né? Então, ano que vem vai ser um ano de 3 semestres, né? Buscando que lá em 23 e finalmente em 24, né? Mas 23 já fica bem, já fica praticamente ali, mas 24 sim, aí, né, voltamos ao normal, né? Se o normal ainda existir. A Helena daí explicou, o nosso projeto de extensão existe nas férias. Acho que essa é a nossa maior preocupação. Muito obrigada pelo esclarecimento. Aí Perfeito, Helena. o Maicon fez uma pergunta. A URGS vai fornecer máscaras e álcool em gel? Nós temos, assim, temos que diferenciar um pouco o que é EPI e o que são medidas sanitárias, né? Então é importante, assim, por exemplo, servidores, né, docentes, ou até estudantes que fazem estágios, né, em hospitais, não é, em unidades de saúde, eles têm que utilizar esses equipamentos por uma questão que são EPIs, né, equipamentos de proteção individual. Os demais não são considerados, eles são equipamentos eles são medidas sanitárias, não é, que estão sendo solicitadas. Então, se vocês lerem as diretrizes do Comitê Covid, não é, então não há necessidade, por exemplo, pode ser uma máscara de pano, né, se é uma sala de aula, tá? Se é uma sala de aula, pode ser uma máscara de pano, né, pode ser uma máscara cirúrgica, enfim. A previsão é que nas unidades, o que nós teremos? Né? Teremos, assim, álcool gel, né, no banheiro teremos sabonete, mas não há previsão de oferecimento de máscaras, né? Por que não há previsão de oferecimento de máscaras, né? Bom, aí tem várias explicações para isso, né? Uma é uma questão financeira, mas também porque não há uma exigência, não é, que as instituições de ensino elas forneçam, né? Não há uma, de novo, não há uma lei federal. Se houvesse uma lei federal, aí todos os diretores, né, poderiam comprar, por exemplo, máscaras, né? Mas não há essa previsão, né? Não há essa previsão. Agora, claro, para frequentar as aulas, né, enfim, é sim necessário utilizar máscara. Que máscara? Máscara de pano, né? Máscara que o estudante tiver disponível, certo? Agora, claro, aqueles que tiverem, por exemplo, atividades em hospitais, não é, ou até em laboratórios, isso haverão, né, digamos assim, orientações mais específicas. Em alguns casos, sim, ou é a unidade que fornece, ou no caso até a prefeitura, né? Depende de caso a caso, ou empresas, né? Aí a gente tem que considerar. Mas não há essa previsão, né, digamos assim, como ocorre nas redes de ensino, né? Se a gente for nas redes de ensino estadual, são os próprios estudantes que levam a sua máscara de casa, né? Uhum. A Laura fez uma pergunta que hoje até circulou bastante nos grupos de WhatsApp que eu trabalho, né? Alguns planos de ensino já foram liberados e ficou bem confuso de entender a questão das atividades presenciais. Como devemos lidar com isso? Laura, assim, a princípio não deveriam ter ficado, né? Porque pelo menos na metodologia deveria estar descrito, né? Como que atividades seriam realizadas, né? Com que frequência. Mas se isso não ficou claro ali, Laura, tem duas possibilidades. Ou antes do início das aulas poderia se enviar um e-mail ao professor, professora responsável, né? Ou se não houver resposta à Congrade, ao departamento. Mas do contrário, lembrem que no primeiro dia de aula, o professor e a professora, ele precisa apresentar esse plano e de forma detalhada, inclusive com o cronograma. E ali, então, será uma oportunidade para que vocês possam pedir esse detalhamento, não é? Pedir orientações, informações, tá? Mas nada impede que também agora, Laura, vocês enviem um e-mail, por exemplo, né, aos docentes, ou se não tiverem resposta ao departamento, à Congrade, pedindo mais informações, tá certo? Do contrário, no primeiro dia de aula, né, no primeiro dia de aula, as informações terão que ser disponibilizadas, e também o plano de ensino, né, ele tem que estar no Moodle. Então é importante sempre lembrar isso, ter acesso ao plano de ensino, com orientações, cronograma, e sempre vai ser um direito do estudante. Daí o Augusto complementou, tem planos de ensino que no portal do aluno falam em aulas presenciais e no portal SEI diz o contrário. No portal do aluno, tá.
no portal do aluno, é possível que o Augusto esteja visualizando os planos ainda anteriores, né, a 2020, tá, Augusto? E no SEI já estão ali os planos, né, porque nós temos um plano que ele é permanente. Vamos ver se eu consigo explicar de forma rápida, né? Tem um plano da disciplina que ele fica no Sisgrade, que tem um professor regente, né, um professor responsável, que é quem atualiza esse plano. Esse plano ele é permanente, vamos dizer assim. E nós tivemos agora o plano de ensino adaptado. O que tu tem que olhar, Augusto? O plano de ensino adaptado. Tá? O plano de ensino adaptado. Provavelmente o que está no SEI é o plano de ensino adaptado. Tá? O que está no sistema ainda não é, né? Provavelmente não está visualizando este plano, porque ele não foi disponibilizado ainda no sistema. Tá, Augusto? Mas basta que tu leia ali, vai estar escrito plano de ensino adaptado, tu já sabe que é esse. Augusto, pode ser que tenha havido algum problema, então. Né, tá, de repente aconteceu algum problema. Isso. Talvez ali seja um erro. Basear pelo SEI, eu acho que é o mais seguro, né, Leandro? Porque existem os planos das disciplinas e o plano adaptado, que nem o professor falou. Aí o sistema, não sei como é que o CPD fez, né? Mas realmente tem essas duas. Tanto que os professores não estão atualizando o plano no sistema, eles estão fazendo pelo SEI. Talvez tá tendo essa confusão, tenha que explicar melhor. Né? O terceiro semestre do ano que vem será realizado inteiramente em 2022 ou terá parte em 2023? Também foi o Augusto. O Augusto, né? Augusto, assim, ó, pela proposta que está no CEP, né? Agora é para votação, tá, Augusto? Pode ser que eles alterem, né? Tá, que os conselheiros alterem. Pelo que está lá, Augusto, então nós temos a finalização do 2102, né? Ali em maio. Depois, em junho, já retomamos, né? Então, com o 2201, terminamos o 2201. Em 22, começamos em 22 o 02, tá? Que vai terminar lá no início de 23, tá, Augusto? Então, por isso que teremos 3 semestres num ano só, tá? Mas mantido as férias, né? Mantido esse tempo também de 45 dias, né? Para os servidores, tá? Então, isso tudo preservado, né? E a Caroline pergunta como ficará a questão da higienização da universidade? Há previsão de maior cobertura das empresas terceirizadas para realizar o serviço com mais frequência? Carolina, então, assim, né? Isso é algo importante, super importante, né? Todos nós temos essa preocupação, tivemos, né? Então, aqueles serviços que já existiam na universidade, como portaria, não é? Como os terceirizados, eles continuam, vão continuar, tá, Caroline? E essas equipes, né, mesmo sendo de empresas, a URGS ela se preocupou, né, e que esses servidores tivessem uma capacitação. Então, esses servidores terceirizados tiveram uma capacitação, né, de como lidar com o Covid, como desinfetar. Esses servidores já estão trabalhando, né, por exemplo, na reitoria, né, então a gente convive com eles e eles têm todo esse treinamento, tá? E sim, foi, né, entre esse treinamento, essa medida é fundamental, né, da intensificação. Então, as salas, né, que são utilizadas, elas têm que ser limpadas com frequência, as superfícies, né, e depende muito também, Carolina, tem ambientes que vão ser limpados com muito mais frequência pela sua característica, outros com um pouco menos, mas certamente com uma frequência maior do que antes, né, banheiros é um exemplo, né, tudo isso. Então, esses servidores tiveram um treinamento, todos eles estão utilizando máscaras, né, enfim, em alguns casos, outros EPIs também, dependendo da função e do local onde eles trabalham, mas em relação a isso também vocês podem ficar tranquilos que eles foram, não é, treinados. E também, Caroline, caso, né, o estudante, né, o docente, o técnico administrativo identifique que há algum problema, né, aí, por favor, avisem a gerência administrativa da unidade e que se tome, não é, providências para que se resolva. Não é tudo isso, mas, então, no caso das salas de aula, né, a importância da limpeza das superfícies, não é, e tudo mais. Mas algo importante também que as pesquisas mostraram é que a contaminação pelo Covid não se dá tanto pela superfície, né, pelo contato, né. Então, na verdade, é menor que 1% a chance de termos sobretudo pelos aerosóis. Mas, de qualquer forma, né, essa limpeza, ela foi sim e será intensificada. Mas caso vocês vejam algum problema, é importante avisar, né, ainda mais nesse momento, avisar. Também, Carolina, eu quero aproveitar essa pergunta, né, que você fez, que é ótima. Nós vamos precisar de muita consciência da comunidade toda, né? Então, tem coisas que a gente não vai poder fazer, não vamos poder aglomerar no corredor.
eu quero abraçar, né, os colegas ali, como é que eu vou fazer? Né? Então não vai poder, infelizmente, né, não vai poder. Então as filas, né, os RUs, está sendo pensado isso, não vamos poder ter aquela fila, né, do tradicional fila da RU, né? Embora já tenha melhorado muito com os tickets, né, e todo o sistema. Também a questão de consumir alimentos, né, dentro de salas de aula, vamos ter que ter esse cuidado de não consumir, né, então sairmos da sala para consumir, né, ou até mesmo sairmos do prédio. Então realmente vai ter que ser algo com muita consciência, porque às vezes a gente esquece, né, às vezes a gente até não coloca máscara ou coloca a máscara de um jeito incorreto, né, então isso a gente vai ter que inclusive se permitir. Olha, colega, né, ô Leandro, tua máscara aí não está cobrindo, né, vamos colocar a máscara direito, né. Tá? Então isso aí é super importante que a gente tenha este cuidado, né? Que a gente não retire a máscara também. E aí eu brincava com a Helena que é desconfortável, né? A gente às vezes fica 8 horas, né? 7 horas fora de casa, né? E trabalhando tem que ficar com a máscara todo o tempo. A gente volta para casa, né? Cheio de marcas, né? Mas temos que fazer, é importante, né? Não só por nós, mas pelos outros também. Né? Então o que imaginamos? A maior parte das atividades vão ser também em salas, né, que tem ventilação, então com distanciamento, com máscaras, então com isso a gente vai reduzindo o risco, né, vai reduzindo o risco. Mas depende muito não adianta também a gente fazer isso dentro da universidade, sair, né, fora da universidade e ir para um restaurante, enfim, ou outros lugares, né, e aí ali a gente não ter os cuidados, né, realmente isso não pode acontecer. A última pergunta que tem no chat da Andressa, em relação a quais disciplinas serão presenciais, o recomendado seria falar com os professores, pois temos que fazer encomenda de matrícula até 16 de dezembro. Isso, Andressa, excelente pergunta. Tá? Então, aqui são duas respostas. Uma, né? O que é importante? Nós pedimos que as congrades e departamentos, então, unidades, divulgassem a lista das atividades de ensino que vão ser presenciais, que vai ter uma aula presencial, bom, já tem que se avisar os estudantes, tá? E também, Andressa, no momento da matrícula, vai ter essa informação, quando vocês clicarem em cima, né, da atividade de ensino, vai ter essa informação, esta atividade inclui, enfim, práticas presenciais, não é? Então, vai ter essa informação ali, tá, Andressa? Mas, a princípio, também foi pedido que as unidades informassem os estudantes, né, os cursos, tá? Mas, se não, sim, Andressa, por favor, né? Envie e-mail para os colegas, né, para os docentes, ou do contrário para o coordenador de curso, tá, Andressa, para o departamento, né, perguntando e tirando essa dúvida, tá? Porque realmente é importante, né, que vocês se matriculem de fato, se puderem cumprir com as atividades, né, e se tiver ali, por exemplo, atividade presencial, né, ela é obrigatória, acho que é importante a gente destacar isso, né, tudo que está ali previsto no plano de ensino ele é obrigatório, né, tá? Então é importante que eu tenha certeza que eu vou poder desenvolver as atividades previstas. Claro que podem acontecer, né, algumas dificuldades, a gente pode ficar doente, né? Inclusive se vocês ficarem doentes, até mesmo de Covid, não se preocupem, né? Vocês estão protegidos pela lei, vocês poderão fazer as atividades, enfim, recuperar, né? Se for possível, claro, né? Se for possível, vocês têm o direito a recuperar essas atividades, né? Então isso é importante, mas não deixem de escrever, né? Tendo dúvida, não deixem de escrever a coordenação de curso para tirar todas as dúvidas. A Laura até comentou que alunos que não moram, né, no Rio Grande do Sul. Isso, Laura, em relação às presenciais. Uhum. Isso, Laura, por isso, né, na apresentação que eu trouxe lá no final tem muitas referências, mas pelo menos ali em setembro, né, depois de outubro, foram feitos anúncios, não é, importantes, já indicando para a comunidade esse possível, não é, retorno presencial para 17 de janeiro. Né? Então, de novo, Laura, infelizmente, com o Covid é muito difícil, né, falar com prazos e falar com antecedência. Né? Então, vejam, daqui a pouco, se essa variante, né, ela se torna muito transmissível, né, e tem uma taxa letal, enfim, e tudo coloca em xeque o nosso planejamento. Né? Então, a gente está trabalhando, mas vejam que agora nós já temos 3 semestres, né, no nosso horizonte, pelo menos. Então, o próximo, né, que ele vai ser presencial restrito, e depois em 22 já com o presencial ampliado, né, chegando, esperamos lá em 22 de forma plena, né. Então vejam, isso já é muito, Laura, né, que bom que conseguimos fazer isso porque, né, graças ao nosso comitê Covid, graças também aos nossos servidores, aos docentes que conseguiram fazer todo esse planejamento, né, e que temos hoje o plano A e o plano B, também se a situação epidemiológica ela
piora ou melhora, a gente consegue avançar rapidamente, né? Mas assim, o que é importante na aula também, né? Conversar muito, vai ser muito diálogo, né? Muito diálogo com também os docentes, né? Com os colegas de vocês, porque também não adianta, né? Se for o caso de trocar o dia da atividade prática, tem que haver um consenso entre a turma, né? Não adianta uns puxarem para o lado e outros para o outro, né? Então, vai ser um semestre de ajustes, né? Tenho avisado a todos e a todas, vai ser um semestre de ajustes, certamente, né? Vamos aprender muito com os erros, né? Pensando também em fazer lá um 22 melhor, mas certamente, tá, Laura? Certamente. Por isso também a preocupação de não voltar, né? Porque não tínhamos condições sanitárias, mas também porque entendemos que voltar, né, 100% presencial, bom, tem uma série de implicações, né, para os estudantes, mas também para a universidade, que não é tão fácil de... Tanto que nenhuma instituição fez isso, nem no Brasil, nem no mundo, né, instituição universitária do porte da URGS, né, porque não há realmente, né, é muito arriscado, e além disso, tem N situações, né, Laura, tem pessoas que estão morando, eu diria até talvez em outros países, né, Laura, enfim, né, então realmente tem que ter um tempo para adaptação, mas já houve uma sinalização, né, então, e hoje nesses horizontes, olha, essa presencial vai ampliar cada vez mais, né, então, na medida que os indicadores permitam, então quem não está no Rio Grande do Sul e não puder voltar agora, olha, mas 22 tem que, mais tardar, tem que estar aqui, né, queremos muito que vocês voltem, que vocês se formem, né. O João Arthur perguntou como vai funcionar o distanciamento dos alunos nas salas de aula e nos laboratórios. Isso, João. Então, assim, cada ambiente, né, se a gente olha nas diretrizes do comitê, há um protocolo diferenciado, específico, tá? Tanto em termos de distanciamento, né, que vai de 1,5 m, 2 metros, né? Então, isso depende, tá? Então, ali, lendo as diretrizes, você vai encontrar essa informação, mas também, né, quando nós tivermos o retorno, tudo isso vai ser explicado pelo docente. Tá, João? Não tenham medo, né, não fiquem com receio. Vocês terão essas informações antes de ter as atividades práticas. Né? Olha, que máscara eu tenho que ir para o laboratório? Né? Como é que vai funcionar a questão da máscara? Eu tenho que usar, se for o caso, né, algum outro EPI, um shield, né, enfim, um jaleco, tudo isso vai ser explicado para vocês. Tá? Então, fiquem tranquilos, né? Então é importante dizer que as unidades, né, caso elas tenham as unidades de forma geral, mas os docentes, os técnicos, né, sempre quando tiver alguma dúvida, olha, esse laboratório para essa prática, experimento, né, eu tenho que ter algum protocolo específico, o Comitê Covid ele também pode ser consultado nesses casos, né? Embora nas diretrizes, agora, sobretudo nessa nova versão, isso foi muito detalhado. Há também, por exemplo, o RU, né, os RUs vão ter um protocolo específico, que isso vai ser apresentado para vocês, né, antes do início do semestre. Para aqueles que fazem trabalho de campo, né, e vão utilizar o transporte do grupo frota da universidade, também há protocolos específicos, né, então que tem que ser observados, tem que usar máscara todo o tempo, enfim. Então são informações que elas já estão disponíveis, algumas delas nas diretrizes e outras também vão ser disponibilizadas ao longo do tempo, né. Mas sempre antes, certamente, né, João? Sempre antes de iniciar as atividades, do contrário, cobrem, né, o docente, cobrem o departamento, com grade, tá? Para que essas informações, elas precisam chegar para vocês, né, antes do início das atividades. Bom, pessoal, eu acho que a gente já tomou um monte de tempo do Leandro. Eu estou feliz de saber que temos perspectivas boas pela frente, né, de dar um alento, principalmente para os alunos, né. Eu sei que teremos um trabalho muito grande até conseguirmos colocar nos eixos os semestres todos. Serão, acho que no mínimo 2 anos, né, Leandro, para a gente conseguir colocar tudo exatamente no eixo, né? Se nada modificar, né, para pior. E eu gostaria de te agradecer muito, porque eu acho assim, ó, a comunicação, ela é o que tem de mais importante dentro da universidade. E a comunicação real, né? Eu acho que a gente não pode pegar, ouvir uma coisa aqui, outra coisa lá. Não, vamos na fonte, vamos conversar e vamos nos ajudar a entender o que está acontecendo, o que nós podemos fazer juntos para melhorar, e é o que nós vamos ter que fazer mesmo, né? Os técnicos, docentes e os alunos, que é o nosso público
principal da universidade, senão não existiria, né, a universidade. Os alunos vão ter que nos ajudar também na conscientização toda, né, nessa mudança cultural que a gente teve nesse período, né, e mostrar para eles que a gente está junto e que nós queremos o melhor para eles, né, manter a saúde mental deles para que eles consigam ter um aproveitamento satisfatório, né, nos estudos, e que vamos trabalhar para isso. E eu acho que a gente tem que se ajudar nas divulgações de tudo que tem dentro da Prograde, que tem dentro da engenharia, que tem dentro da PRAE. A gente tem que trazer à tona, porque eu acho que isso aí ajuda os alunos também, estimula eles a saber que a nossa preocupação não é só numa aula remota. A nossa preocupação envolve tudo, envolve o trajeto deles, envolve a aula, envolve a alimentação, envolve tudo. E nós temos muitas coisas funcionando e a questão da gente não ficar mais tanto tempo no computador depois das aulas, que satura, né? A gente procura não vendo as notícias, não lendo e não se sabe. Então, nós temos que nos ajudar a divulgar essas possibilidades também para os alunos, né? De tudo que tem de bom acontecendo, não só o que tem de ruim, né? Por isso, a gente chamou a nossa equipe, que é a Melina, o Robson, o Lucas e a Vanessa e a Helena, para que as coisas ficassem mais claras, né? Para que a gente pudesse ajudar um pouco esses alunos a ter uma esperança de um futuro breve e um futuro breve melhor, né? E eu acredito que a gente trabalhando juntos, com muita vontade, com muita coisa para fazer pela frente, eu acho que a gente vai conseguir chegar lá e voltar a ter uma universidade, né, com presencial, com aquela, vamos dizer, uma folia, né, Leandro, que é o que está faltando, é os encontros, é o encontro social, é o convívio social, que é o que a gente precisa, o ser humano precisa disso. E eu acredito que as perspectivas são boas, né, muito esforço nosso pela frente, muito trabalho, e muita união também, né? Porque sozinho a gente não faz nada. Então, eu queria te agradecer muito, né? Pela tua disponibilidade, sempre é incrível. Sempre que eu te chamo, tu tá à disposição, tu ajuda, tu vem, a gente conversa. E eu acho que é isso aí que a gente vai fazer daqui para frente, né? E cada vez mais abertos. E vamos divulgar lá, divulgar cá, vamos divulgando tudo que tiver de bom, né? O que tiver de ruim também a gente tem que divulgar, né? Não pode omitir. Mas, de preferência, que a gente tenha mais coisas boas para divulgar do que coisas ruins. E eu te agradeço mais uma vez, Leandro, pela tua boa vontade de vir conversar com a gente, com todos nós. Locução e edição: Lucas Azevedo.